Um jovem chega à Vila dos Lenhadores e desafia qualquer um ali que quisesse participar com ele de uma competição. Existia apenas duas regras: usar apenas o machado para cortar as árvores e cortar árvores durante 10 horas ininterruptas, e no final dessas 10 horas então se contaria para ver quem cortaria mais árvores. Aquele jovem, quando começou a competição, batia com tanta força naquela árvore que tremia o local onde ele estava. O ancião, na sua calma, na sua paciência, cortava as árvores, cada pouco entrava na sua barraca, então o jovem pensou: essa está no papo. Eu não paro, ele para. Mas qual não foi a sua surpresa no final do dia ao ver que aquele ancião cortara mais árvores do que ele? Então ele ficou indignado: mas como? Eu não parei? E esse ancião cada pouco parava, então o ancião falou: justamente porque você não parou é que você cortou menos árvore. Eu parava para amolar o machado. É preciso amolar o machado. E é isso que Jesus nos ensina nessa passagem que está no livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 30 a 34. Veja. Os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Aqui se trata dos apóstolos quando voltaram em missão. Jesus os tinha enviado em missão, e quando eles voltaram, então eles voltaram ligados no 220. Então Jesus os chama para ir para um lugar deserto para descansar e disse-lhes: vinde à parte para um lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham, e nem tinham tempo para comer. Jesus aqui está falando para eles que a natureza tem as suas necessidades. O nosso corpo, ele necessita do tempo para descansar, para comer, para dormir. Deus nos fez assim, é a nossa natureza, e nós temos que entender isso. Mas também nessa passagem aqui nós vemos que Jesus chama esses apóstolos para o deserto. Para quê? Para que a soberba não tome conta deles. Para que eles fiquem na missão só o tempo necessário para a missão e depois voltem, para que a soberba, os aplausos não façam com que o ego deles suba e eles percam toda a graça. A vanglória roube deles essa graça. Partiram na barca para um lugar solitário à parte, mas viram-no partir, e por isso muitos deles perceberam para onde iam, e de todas as cidades acorreram a pé para o lugar aonde se dirigia, e chegaram primeiro do que eles. A multidão estava ali, vendo que Jesus ia para um lugar deserto, né? Vai a pé, veja, esse Cristo está margeando o lago, tem pedras, montanhas, tudo, vai a pé e chega antes deles lá no local. Jesus é o nosso Deus escondido, ele se esconde. Ele se esconde, por exemplo, na Eucaristia. Ele se esconde e quer que nós sejamos encontrados. No Antigo Testamento nós vemos que lá no templo tinha o Santo dos Santos, que era um local que tinha um véu que cobria onde estava a Arca da Aliança, e a presença de Deus estava ali. Quando Jesus morreu às 3 horas da tarde no Calvário, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, para que todos nós tivéssemos acesso a esse Deus escondido. Vai dizer Eclesiastes 45, há um Deus escondido na tua casa. É isso que nós temos que entender. Mas nós só vamos perceber que existe esse Deus se nós estivermos com Deus, estivermos lá com Jesus, amolando o nosso machado. Amolando o nosso machado. Né? Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. A multidão vai até Jesus para amolar o seu machado lá com Jesus. Não tem aquele meme que fala assim, corte rápido, Tramontina? Pois é. É assim que tem que estar o nosso machado quando a tentação, a provação vier, para cortar o mal pela raiz. O Salmo 136, se não me engano, diz que feliz aquele que joga os filhos da Babilônia recém-nascido arremessa contra a rocha. É quando a tentação chega em nós, nós temos que imediatamente passar o machado nela. E a palavra vai dizer, o machado já está posto à raiz. Né? É preciso tirar o tempo todos os dias, estar próximo de Jesus. É preciso buscar esse descansar em Deus, como Santo Agostinho dizia, fizeste-nos para nós, Senhor. E o nosso coração anda inquieto,
enquanto não descansa em ti. Jesus nos convida nesse dia de hoje para amolar o machado com ele. E todos os dias é necessário que nós tiremos esse tempo para amolar o machado, para que o nosso ministério seja mais eficiente, para que as pessoas que estejam ao nosso lado vejam que é possível ter uma vida de busca de santidade. As pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, nos vejam com o machado amolado e busquem também esse tempo para amolar o machado. É isso que Jesus nos convida nesse dia de hoje, para estar com Ele, para estar na barca com Ele. A barca de Jesus é a igreja. É preciso estar na igreja. É preciso, mais do que isso, ser igreja. E aí? Já comprou a pedra para amolar o machado hoje? Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Se queres fugir do pecado, é preciso amolar o machado. Deus te abençoe.